Olá, eu sou a professora Gabriela Barreto e neste vídeo a gente vai ver um caso de sistema de acumulação por processo de produção. Vamos falar sobre unidades equivalentes e já queria aqui de antemão dizer que esse caso eu desconheço o autor do enunciado desse caso e caso alguém saiba quem é o autor ou caso o próprio autor veja esse vídeo, eu peço a gentileza de me comunicar, me responder aqui no próprio canal sobre a autoria deste caso. Eu costumo, em todos os casos que eu trabalho aqui, citar a fonte, citar o autor do caso. Eu evito colocar casos meus, exercícios, né, e casos meus, e coloco sempre aqueles que têm fonte, que têm referência, e este eu desconheço. Mas vou solucionar o caso mesmo assim, para que as pessoas, os alunos, os estudiosos na área de custos possam treinar esse tipo de questão, que é muito boa, e tem uma forma que eu identifiquei que fica mais fácil para ensinar para os alunos algo que é tão complexo de aprender, né, e também de ensinar, que é sobre unidades equivalentes. Então vamos lá. A Cristalina, companhia industrial, produz copos de vidro num processo simples de produção. No mês de maio de 2022, iniciou a produção de 400 unidades desses copos. Começou o mês de maio de 2022 já com 200 unidades em processo, num estágio de 30% de processamento, e terminou o mês com 100 unidades, restando 60% do processo produtivo para a conclusão da produção. O custo do estoque inicial era de R$ 2.400. Considere que a Cristalina concluiu a produção do estoque inicial neste mês de maio e que o custo total de produção do período foi de R$ 21.600. Com base nessas informações, o custo dos produtos acabados e o custo dos produtos em processo no mês de maio de 2022 da Companhia Cristalina foram, respectivamente, de quanto? Então, a gente tem aqui uma situação em que, no mês de maio, ela começou o mês de maio já com alguma coisa em estoque, que são essas 200 unidades aqui, que já estava num estágio de 30% de processamento. Ou seja, ela começou já com alguma coisa em andamento e já tinha andado 30%. Para eu concluir essas 200 unidades, falta falta terminar 70% do processo de produção. E ela começou 400 unidades no mês e no final ficou com 100 unidades restando para terminar, para concluir. Porém, faltavam 60% do processo para concluir. Isso significa que ela fez 40% neste mês de maio do processo produtivo dessas 100, mas não concluiu as 100, ela só fez uma parte do processamento das 100, que equivale a 40%. E no caso iniciou a produção, se ela iniciou a produção de 400, ela provavelmente o que ficou aqui 100 dessas 400 e 300 ela conseguiu concluir no período. Para explicar melhor todo esse emaranhado de percentuais, eu gosto de usar um quadrinho, um desenho que facilita bastante o entendimento. Vamos lá, né? Aqui está o mês de maio, isso aqui é como se fosse uma esteira de produção com os operários trabalhando. E aqui é o início da esteira, que é o final da esteira, quando você completa 100% do processo produtivo do seu produto. Então, nós começamos o mês de maio com 200 unidades em estoque, num percentual de 30%, ou seja, ela processou 30% do processamento dessas 200 unidades em abril, mês passado, provavelmente, ou em algum mês anterior, mas ela já recebeu em maio essas 200 com 30% de processamento já feito. E para concluir essas 200 unidades, precisa processar 70% do processo produtivo delas.
Então, o problema disse que a gente concluiu em maio. Então, em maio, eu vou andar só dessas 200, 70%, que é o que falta. Então, os custos de maio desse estoque inicial, esse custo de maio, que foi 21.600, uma parte desses 21.600 foi para concluir esse 70% do processo produtivo das 200. Aí, o custo do estoque inicial, que é desses 30% das 200 aqui, foi 2.400. Isso é muito importante, tá? Então, nós para processar 30% do processo produtivo aqui dessas 200 unidades, nós gastamos 2.400 em algum mês anterior. O custo desse mês, do que eu vou fazer para terminar esses 70%, mais o que eu vou fazer em maio, o custo de maio é 21.600. Seguindo aqui, nós iniciamos o processo produtivo em maio de 400 unidades, mas eu vi que 100 unidades ficaram no estoque final. Então, eu vou dividir esses 400 aqui em duas partes, 100 e 300. Assim, 100 e 300. Eu sei que 100 vai ficar no estoque final e 300 vai até o final, que a gente vai acabar essas 300. Então, seguindo a minha esteira, o que vai acontecer? Reparem que as 200 unidades estão andando, né? Vamos continuar o processo daquelas que estavam lá no início. E das 400, eu estou andando com 300. 300 estão sendo produzidos aí na esteira. E continuo andando. Eu dividi, volto a falar que eu dividi aquelas 400 que nós começamos em maio em duas partes, porque eu já vi que ficam no estoque final 100. Então, eu vou deixar 100 aqui por último, porque ele vai ficar na esteira, ele não vai andar a esteira toda. E aí as 200 e as 300 vão andando, as 100 vão andando juntas. As 200 a gente acabou, aquelas 200 lá do estoque inicial a gente acabou e veio para o estoque de produtos acabados. E as 300 continuam na esteira. Agora, as 300 também nós acabamos e sem ficar aqui no estoque, num estágio de 40%, porque ele disse que ficou restando 60% para concluir. Isso significa que 40% eu fiz agora, em maio. E os 60% eu devo fazer em junho, em outro mês à frente. Então, dessas 100 unidades que ficaram no meu estoque final, a empresa processou 40% em maio. E para concluir, precisa processar os 60% restantes. Então, veja, esses 21.600 serão custos da parte dos 200 que eu terminei, aqueles 70%, das 300 todas que eu comecei e terminei nesse mês de maio, e dessas 100 que eu não terminei, mas eu fiz 40% aqui, esses 40% também vão ganhar custos de maio, ou seja, vão ganhar parte desses 21.600. Então, esses 21.600 serão para quem? Aí está aqui do lado explicado, ó. Para o percentual das unidades do mês anterior, as 200, processado em maio. O que eu processei em maio das 200? Os 70%. Das iniciadas em maio, para as acabadas, as 300, e para as que ficaram no estoque final no percentual de processamento do mês de maio, que foi esses 40% de 100 aqui, ó. Os 60 são para o mês seguinte. Vendo aqui o cálculo aqui embaixo, vamos ver. 21.600, que é o custo de maio, vai para quem? Quem vai bancar, quem vai ganhar um pouco desses 21.600? Os 70% dos 200, que foi aquele que eu rodei lá do estoque inicial. Os 100% dos 300, que são essas que a gente acabou agora em maio mesmo e começou. Então, a gente fez tudo das 300, de cabo a rabo, como eu costumo falar. Todo o percentual das 300. E das 100, quem vai ganhar custo de maio? Apenas 40% das de 100. Porque eu fiz 40% do processamento. Vejam, aqui eu não estou calculando o custo de produção acabada. Eu estou calculando o custo do processamento. Porque 21.600 é o custo fabril, MAT-MOD e CIP, que vieram para o EPP, para o processo produtivo de maio. Só que nem tudo que eu comecei, eu termino aqui em maio. E nem tudo
que eu terminei em maio, eu comecei em maio. No caso aqui, dessas 200, eu comecei em algum mês anterior e só estou fazendo 70% do processo delas, das 200. E dessas 100 que ficaram no estoque final, que eu comecei em maio, eu não consegui concluir. Eu vou concluir no mês que vem. Então, eu consegui fazer uma parte, que foi 40% do processo dessas 100, mas não consegui concluir tudo. Vai ficar faltando 60% do processo dessas 100 para um mês seguinte. Então, quem vai ganhar esse custo de processamento aqui, de custo fabril, custo de produção, de 21.600? Quem vai ganhar? Vai ganhar 70% de 200, que equivale a 140. 70% de 200, 140. 100% das 300, que eu fiz e terminei tudo nesse mês, e 40% de 100, que equivale a 40. Quem vai ganhar custos, então? Quais são as unidades equivalentes para fins de ganhar custos de maio? 140 do estoque inicial, 300 unidades do início ao fim do mês de maio e 40 do estoque final. Somando, 480 unidades ganharão custos de processamento de maio. Eu vou pegar os 21.600, que é o custo do fabril, dividir por 480, o custo de cada unidade processada em maio tem um custo de R$ 45. Como é que isso funciona no Razonete? A mesma história no Razonete. Então, vamos lá. Eu tinha 200 unidades no início, 30% delas rodadas no mês anterior e 70% rodadas em maio. A gente iniciou 400 unidades em maio e ficaram 100 unidades no estoque final, sendo que 40% rodadas em maio e 60% serão rodados no mês seguinte, em junho. Ele disse que a gente acabou essas 200 unidades em maio. Então, vamos lá. O que a gente acabou em maio? A gente acabou 200 unidades, que a gente começou mês passado e terminamos agora, e acabamos 300 unidades, 400 menos 100, por quê? Porque 400 a gente começou e ficou 100 no estoque final. Então, nós acabamos 200 mais 300, acabamos 500 unidades. Só que dessas 500, 200 eu já tinha começado no mês anterior. E as 300 são dessas daqui que a gente começou em maio. Então, está aqui explicadinho, né? 200 do estoque inicial e 300, que é dessa daqui que a gente começou em maio. E o custo? Vamos lá. Abril, ele disse que no início, esses 30% já estavam com um custo acumulado de 2.400. 30% de 200 equivale a 60. Então, essa quantidade equivalente de 60, eu vou pegar 2.400 e dividir por 60 para saber o custo unitário dessa produção equivalente aqui. 70% de 200 é 140. Então, 140 vão ganhar custos desse mês de maio. Dessas 400, eu terminei 300 todas, então 100% das 300 vão ganhar custo em maio. E do que ficou no estoque final, eu processei em maio 40%, então 40 unidades vão ganhar custos de maio. Por isso que está aqui. A mesma coisa que a gente fez lá, quando eu fiz o desenho da esteirinha, é a mesma coisa, só que está pelo Razonete. Pode direto fazer pelo Razonete. Então, 21.600 para quem? Para 70% das 200 que eu processei em maio, 300 dessa daqui, integral, que eu comecei e terminei em maio, e dessas 100 eu só fiz 40% do processo em maio, então eu jogo só para 40. Somando os 3 dá 480. Então, vai dar 45 por unidade. Isso a gente já sabe, eu fiz lá e estou repetindo aqui, mas no formato de Razonete. Agora, vamos distribuir esses 45 para quem de direito. Então, vamos lá. 45 é para o 140, 45 para o 300 e 45 para o 40, que são os donos desses 45 aí. São exatamente estes daqui que a gente distribuiu os 21.600. Fazendo a continha aqui, 140 vezes 45, eu vou trazer esse aqui para cá, já que eu acabei os 200 aqui, eu vou trazer quem para cá? Eu vou trazer os 30 do estoque inicial, os 30%, e os 70% aqui do estoque inicial.
E dessas 100, eu vou botar vai ter os 300 aqui ao custo de 45. E vão ficar 100 aqui, no caso 40% dessas 100 ao custo de 45. Dividindo aqui, eu já cheguei no custo unitário do estoque inicial, que também está aqui. Então, o que eu acabei? Qual o valor do que eu acabei? Acabei essas 500 unidades, 200 do estoque inicial e mais 300 que eu fiz agora. Essas 200 do estoque inicial estão com dois custos. Eu tenho uma parte, que é esse 60 a 40 reais, e a outra parte, que é 140 que eu fiz agora em maio, ao custo de 45, que foi o custo de maio. Então, essas 200 que eu estou acabando estão a um total de custo de 8.700. Então, essas 200 que eu estou acabando estão num custo de 8.700. E essas 300 vão ficar num custo de 300 vezes 45, 13.500. Então, 8.700 do estoque inicial, mais 13.500 do que eu acabei agora. Deixa eu botar um tracinho aqui para facilitar. E aqui vai ficar 40 vezes 45, 1.800. Então, vamos lá. Custo da produção acabada, 8.700 mais 13.500, ou seja, 2.400 mais 6.300 mais 13.500 vai dar 22.200. É o custo da produção acabada. É isso que saiu daqui do EPP. E custo do produto em processo no final do mês, 40 vezes 45, 1.800. E foi exatamente isso que ele perguntou. Olha, ele perguntou isso. Ó, com base nessas informações, o custo dos produtos acabados, que foi 22.200, né? Tá aqui. E o custo dos produtos em processo do mês de maio, ficou em processo 100 unidades a um custo de 1.800. Né? 40% das 100 unidades ao custo de 1.800. Resposta do problema está dada. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido. É um caso bem complexo, vocês têm que seguir pedacinhos, né? Tentar rever o vídeo para entender, mas é complexo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Gostando, deem um like, por favor. E até o próximo vídeo.